O cheiro de café recém-passado me trouxe uma lembrança amarga naquela manhã. Eu estava na cozinha, preparando o café da manhã para as crianças, quando ouvi o som da notificação no meu celular. Suspirei, já imaginando que seria mais uma cobrança do trabalho, mais um lembrete de que minha vida girava em torno de cuidar da casa, dos filhos que não eram meus e de um marido ausente. Mas não era nada disso. Era uma mensagem de um número desconhecido. Sei que você merece saber a verdade. Meu coração acelerou. Abri o anexo e senti o chão sumir debaixo dos meus pés. As imagens eram inconfundíveis. Meu marido, Arthur, estava na cama de um hotel barato, abraçado a uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Ele dormia tranquilo, enquanto eu passava noites em claro cuidando dos filhos dele. O café ficou esquecido na bancada. O barulho das crianças brincando na sala parecia distante. Meu corpo inteiro tremeu, mas não de tristeza. Era raiva. Uma fúria silenciosa que foi crescendo dentro de mim. Por um instante, fechei os olhos e respirei fundo. Me permiti sentir tudo. A humilhação, a revolta, a dor. E então, decidi que não deixaria aquilo me destruir. Peguei o celular e olhei para as crianças, os 2 meninos que eu criava como se fossem meus. Eles não tinham culpa de nada. Eu não poderia descontar minha raiva neles. Mas Arthur, ele pagaria por isso. A primeira coisa que fiz foi salvar todas as fotos e vídeos que a pessoa desconhecida havia me enviado. Em seguida, respirei fundo e continuei minha rotina. Crianças, venham tomar café. Chamei, com a voz surpreendentemente firme. Eles vieram correndo, rindo e brincando. Sorri para eles, mesmo com o coração em pedaços. Mais tarde, quando Arthur chegou em casa, senti meu estômago revirar. Ele entrou como se nada tivesse acontecido, beijou minha testa e perguntou: como foi o dia? Tive que reunir todas as minhas forças para não esfregar aquelas fotos na cara dele naquele momento. Mas não seria tão fácil assim para ele. Normal, respondi, sorrindo. Sua mãe ligou. Disse que quer que a gente vá jantar com ela no fim de semana. Arthur suspirou. Você sabe como ela é, sempre querendo dar palpite na nossa vida. Se soubesse o que o filhinho dela anda fazendo, talvez não fosse tão metida, pensei. Mas apenas sorri. Vai ser bom para as crianças verem a avó. Ele concordou e mudou de assunto. Enquanto isso, eu já planejava tudo. Aquele jantar seria inesquecível. A noite estava fria, e o som da televisão na sala misturava-se ao barulho das crianças brincando. Arthur estava sentado no sofá, mexendo no celular, provavelmente trocando mensagens com o amante. E eu? Eu apenas observava, segurando minha raiva com a mesma paciência com que segurava a casa de pé todos os dias. A cada risada que ele soltava, a cada olhar disfarçado para o celular, minha vontade de expor tudo crescia. Mas eu me segurei. Não porque queria poupá-lo, mas porque queria que fosse do meu jeito. Eu não permitiria que ele saísse dessa sem sentir o gosto da humilhação que ele me fez engolir. Vou colocar as crianças para dormir, avisei, me levantando. Tá bom, ele respondeu sem nem tirar os olhos da tela. Subi as escadas com os meninos, fiz o ritual de todas as noites. Escovar os dentes, contar uma história, cobri-los com o cobertor. Antes de sair do quarto, fiquei um instante olhando para os dois, tão pequenos, tão inocentes. Eles não tinham culpa do pai que tinham. Quando desci, Arthur ainda estava no celular. Preciso conversar com você, falei, sentando ao lado dele. Ele bloqueou a tela na mesma hora e forçou um sorriso. O que foi, amor? Amor. A palavra soou vazia. Uma piada sem graça. Sobre o jantar na casa da sua mãe. Ah, isso. Ele riu. Você tá preocupada à toa, ela gosta de você. Se soubesse o que sei agora, talvez não gostasse tanto, pensei. Quero que seja especial, continuei, fingindo um tom doce. Ela sempre fala que nosso casamento é um exemplo. Acho que seria bom reforçar isso. Arthur sorriu, satisfeito. Isso é verdade. Mamãe vive dizendo que você é uma mulher de sorte por ter um marido leal como eu. Leal. Mordi a língua para não rir. Então, por que não fazemos algo diferente? Um brinde, por exemplo? Ele franziu a testa. Brinde? Sim. Podemos levar um vinho e fazer um brinde ao nosso amor. Arthur parecia desconfiado, mas a vaidade dele falou mais alto. Ele adorava qualquer coisa que o fizesse parecer um marido perfeito. Gostei da ideia. Vamos fazer isso. Ele me puxou para um beijo, e foi aí que senti o cheiro de perfume barato. Não era meu. Não era um dos que eu usava. Eu quis vomitar. Mas apenas sorri. Vai ser inesquecível. Os dias passaram devagar.
Cada vez que Arthur saía dizendo que tinha reunião ou que ia tomar uma cerveja com os amigos, eu sabia exatamente onde ele estava. Eu sabia exatamente com quem ele estava. E mesmo assim, continuei fingindo. Na noite do jantar, vesti meu melhor vestido. Nada muito exagerado, apenas o suficiente para mostrar que eu estava confiante. Arthur elogiou. Você está linda. Obrigada, respondi. Por dentro, eu ria. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Pegamos as crianças e fomos para a casa da minha sogra. Quando chegamos, ela nos recebeu com aquele sorriso de sempre, me analisando dos pés à cabeça, como fazia toda vez que me via. Você está bem, querida? Parece cansada. Estou ótima, sorri. Mais animada do que nunca. O jantar começou, e minha sogra, como sempre, exaltava Arthur. Meu filho é um homem incrível. Você tem sorte, querida. Ele sempre foi leal, dedicado. Um verdadeiro exemplo de marido. Arthur sorriu, orgulhoso. E foi ali, naquele momento, que eu soube que a hora estava chegando. Sabe, sogra, eu queria fazer um brinde. Peguei a taça, olhei para Arthur e sorri. Vamos brindar ao homem maravilhoso que ele é. Arthur ergueu a taça, satisfeito. A melhor ideia da noite. Mal sabia ele que seria a pior. A taça de vinho tremia levemente em minha mão, mas não por nervosismo. Era a antecipação. O momento que eu havia planejado estava chegando, e eu queria saborear cada segundo. Arthur sorriu, orgulhoso, levantando sua taça. Minha sogra o observava com admiração, e até os outros familiares presentes pareciam encantados com aquela cena de um casamento perfeito. Eles não faziam ideia. Quero dizer algumas palavras antes do brinde, continuei, mantendo o sorriso no rosto. Porque eu realmente acho que Arthur merece. Meu marido, meu traidor, estufou o peito, já esperando elogios. Eu tenho sido uma mulher de sorte. Comecei. Tenho um marido dedicado, que trabalha muito para nos sustentar, um homem fiel que nunca me daria motivos para duvidar da sua lealdade. Arthur assentia. Satisfeito. Minha sogra completou. Isso mesmo. Você deve agradecer todos os dias pelo homem que tem. E eu agradeço, respondi, tomando um gole do vinho antes de continuar. Agradeço, principalmente, pela oportunidade de enxergar a verdade. O silêncio se instalou por um segundo. Vi Arthur arquear as sobrancelhas, confuso. Minha sogra inclinou a cabeça. O que quer dizer, querida? Respirei fundo e, com calma, peguei minha bolsa ao lado da cadeira. É que hoje eu trouxe um presente. Algo especial para essa noite. Arthur tentou manter o sorriso, mas sua expressão mudou quando viu o que eu tirava da bolsa. Um envelope. Lentamente, o abri e comecei a espalhar as fotos sobre a mesa. A primeira mostrava Arthur deitado na cama do hotel, dormindo ao lado de uma mulher de cabelos longos escuros. A segunda, os dois juntos no bar do mesmo hotel, rindo, como um casal apaixonado. A terceira, uma selfie que ela mesma havia tirado, com o braço enroscado nele. Minha sogra arregalou os olhos. O que é isso? Arthur empalideceu. O resto da família ficou em choque, e por um momento, ninguém conseguia falar. Então, eu mesma quebrei o silêncio. Isso, querida sogra, são provas do quanto seu filho é leal. Do quanto ele é um marido exemplar. Arthur tentou pegar as fotos, mas eu puxei minha mão rapidamente. Isso não é o que parece. Ele finalmente reagiu, gaguejando. Isso é armação. Ah, claro, revirei os olhos. Você dormindo abraçado com outra mulher em um hotel. Puro mal-entendido, né? Minha sogra se levantou, furiosa. Arthur, diga que isso é mentira. Ele abriu a boca, mas não saiu som. Eu vi a exata fração de segundo em que ele percebeu que não havia saída. Você envergonhou nossa família. Ela exclamou, encarando o filho. Arthur ficou pálido. Eu posso explicar. Explicar? Cruzei os braços. Então explique, Arthur. Quero muito ouvir. Como você vai justificar as mensagens, as fotos, os horários de trabalho que coincidem exatamente com as reservas no hotel? Ele não disse nada. Minha sogra levou as mãos ao rosto, envergonhada. Isso é humilhante. Todos aqui sabem o quanto sempre defendi o seu casamento. Pois é, respondi, inclinando a cabeça. E o tempo todo eu estava cuidando dos filhos dele, enquanto ele se divertia com outra. Arthur tentou se aproximar, mas levantei a mão. Não ouse tocar em mim. A essa altura, o jantar tinha se transformado em um espetáculo de horror para ele. Todos o encaravam com desprezo. O que você quer? Ele finalmente perguntou, a voz vacilante. Está se vingando? Sorri. Não, Arthur.
Estou apenas devolvendo o que você me deu. E então, me levantei da mesa. Eu termino por aqui. O jantar foi ótimo. Agora, aproveitem para brindar ao homem maravilhoso que vocês tanto defendem. E com isso, peguei minha bolsa e saí, deixando para trás uma mesa cheia de fotos, vergonha e silêncio. Saí da casa da minha sogra sem olhar para trás. O ar da noite estava frio. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia um calor dentro de mim. Um calor de liberdade. Meus passos eram firmes, mas minha mente ainda pulsava com a cena que deixei para trás. O silêncio pesado. Os olhares de choque. Arthur, pálido e sem reação. Minha sogra, que sempre me via como a mulher que teve sorte por ter aquele marido, agora devia estar digerindo o quão errada estava. Entrei no carro e liguei o motor, mas não saí de imediato. Respirei fundo. Por mais que eu tivesse planejado aquilo, a adrenalina ainda corria pelo meu corpo. Minha decisão estava tomada há tempos, mas só agora parecia real. O telefone vibrou. Eu já sabia quem era antes de olhar a tela. Arthur. Ignorei. Ele ligou de novo. E de novo. Então, começaram as mensagens. Precisamos conversar. Não foi o que parece. Me atende, por favor. Bufei e joguei o celular no banco ao lado. O que ele achava que eu faria? Choraria e voltaria correndo para ele, como uma esposa traída desesperada por migalhas. Não. Eu já havia chorado antes. No momento em que descobri a traição, passei noites sem dormir, sufocando o grito de raiva no travesseiro. Mas isso ficou no passado. Hoje, eu só senti alívio. Liguei o carro e fui para casa. Era hora de colocar o próximo passo em prática. Quando cheguei, fui direto para o quarto. Peguei uma mala e comecei a colocar minhas roupas dentro. Eu já tinha um plano. Já sabia exatamente para onde ir. Dessa vez, eu não sairia de casa com nada além do que me pertencia. Arthur que ficasse com tudo. Eu só queria minha paz. Ouvi o barulho da porta da frente abrindo com força. Arthur. Ele subiu as escadas apressado e apareceu na porta do quarto, ofegante. O que você está fazendo? Ele perguntou, olhando para a mala aberta sobre a cama. Continuei dobrando uma peça de roupa, ignorando a pergunta. Você não pode simplesmente ir embora. Ele disse, se aproximando. Vamos conversar. Revirei os olhos e finalmente o encarei. Conversar? Como exatamente você acha que essa conversa vai acontecer, Arthur? Você vai mentir? Vai se fazer de vítima? Vai chorar e dizer que foi um erro? Ele engoliu em seco. Eu errei. Eu sei disso. Mas podemos superar isso juntos. Ri sem humor. Superar? Arthur, você me traiu. Você mentiu para mim todos esses meses enquanto eu cuidava dos seus filhos. Você foi dormir com outra mulher enquanto eu estava preocupada com sua casa, sua família, sua vida. Ele abaixou a cabeça. Foi um erro. Eu estava confuso. Confuso? Cruzei os braços. E qual foi a sua confusão, exatamente? Você não sabia em qual hotel entrar? Ou se deveria voltar para casa antes do amanhecer? Ele esfregou o rosto, frustrado. Eu amo você. Senti uma raiva subir pelo meu corpo. Amor? Ri, irônica. Arthur, amor não faz isso. Amor não trai, não engana, não humilha. Você nunca me amou. Você só gostava da segurança que eu te dava. Ele se aproximou mais, tentando tocar minha mão, mas me afastei. Não quero mais ouvir sua voz. Não quero mais nada seu. Eu só quero minha liberdade. Arthur ficou parado, sem reação. Ele estava finalmente entendendo que não havia volta. Peguei minha mala, passei por ele e desci as escadas. Quando abri a porta, ele disse, com a voz tremendo. Você está me deixando. Parei por um segundo e olhei para trás. Você já me perdeu há muito tempo, Arthur. E então, sem olhar para trás, saí da casa que nunca foi realmente minha. A porta se fechou atrás de mim com um som seco e definitivo. Não houve mais gritos, não houve pedidos desesperados. Apenas o som do meu salto contra o chão enquanto eu me afastava. Eu não tinha mais medo. Entrei no carro e dirigi sem pressa. Não havia um destino definitivo, mas eu sabia exatamente onde não queria estar, perto de Arthur. Perto da casa onde vivi tantas mentiras. Dirigi por um tempo até chegar ao hotel que já tinha reservado antes do jantar. Porque, ao contrário de Arthur, eu sabia planejar. Quando entrei no quarto, fechei a porta e me permiti respirar. O silêncio ali dentro era diferente. Não era pesado, não era solitário. Era libertador. Deitei na cama e, pela primeira vez em muito tempo, sorri de verdade. Na manhã seguinte, enquanto tomava café no restaurante do hotel,
Meu telefone vibrou. Olhei para a tela. Mensagem da minha ex-sogra. Não acredito que você teve coragem de fazer aquele espetáculo ontem à noite. Você arruinou a vida do meu filho. Deixei o celular de lado e continuei bebendo meu café. Minutos depois, outra mensagem. Se você tiver um pingo de decência, volte e resolva isso como adultos. Ri sozinha. Decência? Será que ela realmente não entendia o que o filho dela tinha feito? Antes que eu pudesse responder, outra mensagem chegou. Dessa vez, de um número desconhecido. Oi, não sei se você lembra de mim. Meu nome é Camila. Franzi a testa. O nome não me era estranho, mas eu não conseguia ligar a pessoa a um rosto. A segunda mensagem esclareceu tudo. A outra mulher. Quero conversar com você. Meu coração acelerou por um segundo, mas logo respirei fundo. Eu não era ingênua. Isso só podia significar duas coisas. Ou ela queria se justificar, ou queria despejar alguma culpa em mim. De qualquer forma, eu estava curiosa. Respondi. O que você quer? A resposta veio rápida. Preciso te contar algo sobre Arthur. Encontramos-nos em um café discreto. Ela chegou antes de mim e parecia nervosa, mexendo no anel que usava no dedo. Quando me viu, se levantou. Obrigada por vir. Sentei-me à mesa, mantendo a expressão neutra. Vá direto ao ponto. Camila suspirou, parecendo reunir coragem. Eu não sabia que ele ainda estava com você, começou, olhando nos meus olhos. Quando ficamos juntos pela primeira vez, ele disse que vocês já estavam separados, que o casamento de vocês era só uma fachada. Cruzei os braços. E você acreditou? Ela abaixou a cabeça. Acreditei. Mas não foi só isso que ele mentiu. Olhei para ela, esperando. Arthur me disse que estava apaixonado por mim, que queria construir uma vida nova. Mas ontem à noite, depois do jantar, ele apareceu na minha casa. Levantei uma sobrancelha. E o que ele queria? Ela riu, sem humor. Queria que eu aceitasse de volta. Disse que você tinha sido louca, que estragou tudo, que ele precisava de um tempo para se recompor. Balancei a cabeça, incrédula. Ele realmente acha que pode sair ileso dessa? Pois é. Mas o pior foi o que ele me disse depois. Camila hesitou por um instante, depois continuou. Ele me pediu dinheiro. Disse que estava em apuros, que precisava de um empréstimo. Ri. Era patético. Arthur sempre teve medo de perder conforto. Agora que eu saí da vida dele, está desesperado. Camila assentiu. Ele achava que poderia me manipular, assim como fez com você. Mas eu mandei ele se danar. Levantei minha xícara de café e brindei no ar. Bem-vinda ao clube das mulheres que perceberam tarde demais quem Arthur realmente é. Camila sorriu, e naquele momento, algo ficou claro para mim. Arthur não era mais problema meu. Saí do café com um sorriso discreto nos lábios. Eu não esperava que o encontro com Camila fosse tão esclarecedor, mas serviu para me dar ainda mais certeza. Eu tinha feito a coisa certa ao sair da vida de Arthur. Ele não me amava. Ele não amava ninguém além de si mesmo. E agora que perdeu a estabilidade que eu lhe dava, estava correndo feito um rato em busca de outra fonte de conforto. Mas eu não era mais o pilar da sua segurança. Cheguei ao hotel e tomei um banho demorado. A água quente lavava os últimos resquícios do passado. Quando saí do banheiro, meu celular vibrava sem parar. Arthur. Ignorei. Vibrou de novo. Dessa vez, uma mensagem de voz. Fiquei tentada a não ouvir, mas algo dentro de mim quis saber o que ele tinha a dizer. Respirei fundo e apertei o play. Por favor, atende. Sei que você está me ignorando, mas precisamos falar. Você não pode simplesmente ir embora e me deixar assim. Eu estou mal. Nunca pensei que você fosse capaz de me expor daquela forma. Minha mãe está inconsolável. Meu trabalho está um inferno. Você destruiu tudo. Revirei os olhos. Ele realmente acreditava que a vítima era ele. Eu errei, tá bom? Eu sei disso. Mas será que você não pode me perdoar? Não podemos tentar de novo. Eu prometo que mudo. Só me dá uma chance. Parei a mensagem ali mesmo. Arthur não merecia mais nenhum segundo da minha atenção. Bloqueei seu número. Na manhã seguinte, decidi que era hora de resolver as últimas pendências da minha nova fase. Peguei meu laptop e comecei a procurar um novo apartamento. Eu tinha um dinheiro guardado, sabia que conseguiria me reerguer sozinha. Não seria fácil, mas eu já tinha passado por dificuldades antes. Foi então que lembrei de algo. O carro. O maldito carro que estava no meu nome, mas que Arthur usava como se fosse dele. Peguei o telefone e liguei para o banco. Bom dia.
Gostaria de saber como proceder para retomar um veículo que está em meu nome. A atendente me explicou os trâmites legais, e em poucos minutos, a papelada já estava encaminhada. Arthur ficaria sem carro. E quer saber, ele que tomasse um ônibus. No final do dia, recebi uma ligação inesperada. Alô, querida, sou eu, sua ex-sogra. Ah, o dia só melhorava. O que você quer? Perguntei, sem paciência. Vim pedir que reconsidere sua decisão. Ri sem humor. Minha decisão de deixar um homem que me traiu e mentiu para mim? Ah, pode deixar que já pensei bastante nisso. Você sabe que Arthur está arrasado. Ele não para de dizer que te ama. Que pena. Ele deveria ter pensado nisso antes de se jogar na cama com outra mulher. Não precisa ser tão cruel. Ele cometeu um erro, mas vocês construíram uma vida juntos. Cruzei os braços, mesmo sabendo que ela não podia ver. O que você realmente quer, Dona Helena? Ela suspirou, hesitante. O apartamento. Está no nome de vocês dois, não está? Se você deixar para Arthur, ele terá onde ficar. Ri de novo. Agora entendi. Você não está preocupada comigo, só quer garantir que seu filhinho mimado continue confortável. Você não precisa ser vingativa. Eu não estou sendo vingativa. Só estou deixando que ele colha o que plantou. Você não pode simplesmente deixá-lo sem nada. Suspirei. Quer saber? Posso? Sim. E desliguei. Arthur que aprendesse a viver sem mim. Eu já estava indo muito bem sem ele. Nos dias seguintes, finalizei tudo o que precisava. O carro já estava sendo recuperado pelo banco, a papelada do apartamento seria resolvida com os advogados, e minha nova vida começava a tomar forma. Eu me sentia leve, livre. Arthur tentou entrar em contato algumas vezes através de conhecidos, mas eu não dei ouvidos. Já não importava. Sua mãe também desistiu quando percebeu que eu não cederia. No fim, tudo o que eles queriam era garantir o conforto de Arthur. Mas ele não era mais meu problema. Naquela sexta-feira, saí para jantar sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, eu queria comemorar algo. Não um aniversário, não um marco tradicional. Apenas o fato de que eu estava feliz. Pedi um vinho, saboreei cada gole e observei as pessoas ao meu redor. Pela primeira vez, senti que pertencia a mim mesma. Meu telefone vibrou na mesa. Dessa vez, um número desconhecido. Atendi por curiosidade. Alô? Oi, sou eu, Camila. O que foi? Arthur foi chorar na sua porta de novo. Ela riu. Mais ou menos. Eu queria que você soubesse. Ele perdeu o emprego. Levantei uma sobrancelha. Como assim? Depois do jantar, a história se espalhou. O chefe dele ouviu rumores, ficou sabendo do escândalo e Arthur foi dispensado. Soltei uma risada baixa. Bem, parece que a lealdade dele não deu sorte. Ele me procurou de novo. Disse que está sem dinheiro e que talvez precise voltar para a casa da mãe. Problema dele. Houve um silêncio do outro lado da linha antes de Camila dizer: Você venceu. Fechei os olhos por um segundo. Não era uma competição, Camila. Eu só quis sair de um lugar onde nunca deveria ter ficado. Ela suspirou. De qualquer forma, espero que fique bem. Eu estou ótima. E eu realmente estava. 2 meses depois, minha vida já era outra. Aluguei um apartamento pequeno, mas só meu. Consegui uma promoção no trabalho, pois, sem Arthur para me consumir emocionalmente, finalmente consegui me dedicar mais a mim mesma. Eu me redescobri. Não sentia raiva dele, nem da ex-sogra. O que sentia era indiferença. E essa era a maior vitória. Uma noite, enquanto bebia um chá sentada na sacada do meu novo lar, recebi uma última mensagem de um número desconhecido. Espero que esteja feliz. Eu queria pedir desculpas por tudo. Mas acho que agora já não importa mais. Li a mensagem 2 vezes e apaguei. Sim. Agora já não importava mais.